Gênesis 26. Isaque na terra dos filisteus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã. Pois temia dizer: É minha mulher. Para que dizia ele consigo: Os homens do lugar não me matem, por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Abraão tinha feito o mesmo, né? Vocês lembram? Versículo 8. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fazes? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: Qualquer que tocar a este homem ou a esta mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os serviu de Isaque. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque faz a aliança com Abimeleque. Gente, e Abraão tinha feito a mesma coisa bem com Abimeleque também, né? Que loucura, né? Isaque faz aliança com Abimeleque. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Auzate e Ficol, comandante do seu exército. Disseram-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal,
como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beere, Eteu, e a Bazemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Aqui no capítulo 26, deixa eu ver o que eu fiz uma anotação aqui para comentar sobre isso, né, de que Abraão cometeu o mesmo pecado que Isaque cometeu o mesmo pecado que Abraão, né, de mentir sobre a esposa, dizendo que era irmã para que o povo não o matasse para ficar com Rebeca. Rebeca também era uma mulher lindíssima como Sara, e Isaque temeu pela vida dele por causa disso, né? Não precisava, né? Porque estando Deus no controle, Deus iria preparar tudo e nada de mal iria acontecer com eles, né? Mas, enfim, ele ficou com medo e mentiu. É interessante porque ele cometeu o mesmo erro do pai, né? Então, o que eu entendo, o que eu aprendo com isso? Que eu posso ver os erros dos outros, né? E aprender com eles. Não preciso passar e cometer o mesmo erro para saber que aquilo não é bom, né? Então, a gente pode ter como lição a vida das outras pessoas, o testemunho delas, o que elas têm para nos contar, né? Pai e mãe geralmente sabem direitinho, né, o que falar pra gente. Não, esse caminho aí não tá legal. Ah, não, será que dessa forma é bom? Acho melhor de outro jeito, filho. Pondera aí, vê o que você faz, né? É claro que a gente o que a gente precisa passar, Deus vai fazer a gente passar, né? Mas a gente pode também aprender com o erro, com a vida das outras pessoas, com o que elas fazem de correto e de bom que deram certo também, né? Por que não? E uma outra coisa que eu queria comentar também foi que aqui já no finalzinho do capítulo 26, o capítulo todo fala bastante sobre Isaque, né? E no finalzinho fala sobre Esaú, um dos filhos dele, né? Esaú e Jacó. E quando menciona sobre Esaú, fala que ele se casou com duas mulheres que se tornaram amargura de espírito para Isaque e Rebeca, seus pais, né? Esaú aqui diz que ele se casou com duas mulheres etéias, né? E essas noras, provavelmente elas se tornaram amargura de espírito porque Esaú não seguiu aquilo que Abraão havia estabelecido para Isaque, o filho dele Isaque, que no caso é o pai de Esaú, né? Tá claro, isso. E que era se casar na parentela, né? Abraão, quando ele foi buscar uma esposa para Isaque, ele falou para o servo: busca uma mulher na minha parentela, não daqui dessa terra onde eu tô, que era Canaã, né? E Et era o segundo descendente de Canaã, que a gente viu lá no capítulo 10, versículo
versículo 15. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Então, Et era filho de Canaã, então era um cananeu, certo? E não era isso o que Abraão queria, né? O que havia sido estabelecido como uma forma de que se cumprissem coisas boas.